Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 1º de dezembro. Eu sou o Thiago Tibúrcio, está começando o Senado Agora. O Congresso Nacional deve se reunir nesta terça-feira para analisar 4 vetos presidenciais. Senadores e deputados têm que decidir se derrubam ou mantêm o veto à inclusão do turismo rural nas atividades agropecuárias. Outro item vetado foi o que autorizou linhas de crédito no Minha Casa Minha Vida para profissionais de segurança, mesmo se tivessem renda superior à permitida pelo programa. Também está na pauta do Congresso o veto total ao projeto que elevou para 75 anos a idade mínima para aposentadoria compulsória dos servidores públicos. O último veto presidencial anula totalmente o projeto de lei que regulamenta a profissão de designer. Depois que analisarem os vetos presidenciais, os congressistas devem votar a alteração da meta fiscal de 2015. Enquanto a mudança não é votada, o governo é obrigado a conter os gastos ainda mais. A presidente Dilma Rousseff publicou nesta segunda-feira um contingenciamento de quase 11 bilhões de reais. Isso quer dizer que o governo vai apertar o cinto no último mês de 2015. Pelo decreto, a economia alcançou, por exemplo, o Ministério das Cidades, que sofreu um corte de 1,9 bilhão de reais. No Ministério dos Transportes, o corte foi de 1,1 bilhão. E na integração nacional, a economia é de 872 milhões de reais. A medida publicada nesta segunda-feira atende a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Enquanto o Congresso não alterar a meta fiscal de 2015, o governo tem que cortar verbas discricionárias, ou seja, as despesas não obrigatórias. O governo tem que cumprir a lei, não é? E a lei determina que numa situação como essa, em que o Congresso Nacional não cumpriu a sua parte, que o governo cumpra a sua, não é? Que é respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E mesmo que justificasse, nós já vimos que a postura do Tribunal de Contas, a postura de integrantes aqui do Congresso Nacional é de tentar enquadrar isso como um crime de responsabilidade. Isso aí nós não podemos permitir que aconteça. Essa situação é que levou o governo a esse bloqueio, cumprindo aí o que determina exatamente a sua obrigação constitucional, mas isso é também uma manobra política para impor ao Congresso que vote a meta fiscal de 51 bilhões. A alteração da meta para o superávit de 2015 precisa ser votada até o final de dezembro pelo Congresso Nacional. A meta original previa uma economia de quase 55 bilhões de reais. O governo sabe que não vai alcançar esse valor e quer mudar a previsão para um déficit de quase 120 bilhões de reais. O texto já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e agora só precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Se todo final de ano, quando o governo não cumpre a meta fiscal, ele manda um projeto aqui revendo a meta fiscal, para que ter meta fiscal? O governo está revendo a meta fiscal nesse projeto de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit primário de 119,9 bilhões de reais. Na sessão do Congresso Nacional, possamos aprovar a nova meta de superávit primário para esse ano de 2015 e com isso o país não pare. Não é? A responsabilidade de cada congressista é garantir que nós possamos ter os recursos para atender aqueles gastos obrigatórios e discricionários que são essenciais. Também está na pauta a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A reunião do Congresso está marcada para começar às 19h desta terça-feira. A pauta do plenário do Senado está trancada pela medida provisória 697. Ela liberou um crédito extraordinário de 950 milhões de reais para 5 ministérios: Justiça, Relações Exteriores, Transportes, Defesa e Integração. Depois que votarem a MP, os parlamentares podem analisar o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. O texto, que veio da Câmara dos Deputados, regulamenta os vínculos entre o Estado e os pesquisadores.
O texto traz vários incentivos para a pesquisa no país. Por exemplo, regulamenta a parceria de longo prazo entre o setor público e privado, permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica tem tratamento diferenciado. Para o senador Jorge Viana, chegou a hora do Brasil investir em ciência e tecnologia. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. O projeto pretende usar a ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico, reduzir as desigualdades regionais, tornar as empresas do país mais competitivas, aperfeiçoar o crédito para a pesquisa, para que ele se torne mais atrativo. O texto também define que o incentivo à pesquisa pode ser feito por participação societária, com bônus tecnológico, com incentivos fiscais e permitindo o investimento em pesquisa quando houver contrato de concessão de serviço público. As instituições tecnológicas também podem compartilhar laboratório, equipamento e material para atividades voltadas à inovação tecnológica. Para o presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o Brasil ainda investe pouco na área. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos, no ano 2020, e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Na Europa, a meta é 3%. Na Coreia, é 4%. Portanto, é só verificar que aqueles países que estão investindo mais em ciência e tecnologia, como a China está fazendo, o resultado começa a aparecer muito aceleradamente. Isso é o que o país precisa fazer. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar o projeto de lei do Senado que torna obrigatória a identificação de chamadas telefônicas. O serviço deve ser gratuito e oferecido pelas operadoras. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a reeducação do agressor de uma mulher. O relatório final sobre as políticas de revitalização do Rio São Francisco deve ser lido na Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Educação se reúne para votar matérias, entre elas o projeto de lei que altera o programa Mais Médicos para determinar a participação do Conselho Federal de Medicina nas avaliações dos cursos de medicina. A Comissão de Assuntos Econômicos também se reúne esta manhã. Na pauta, 14 itens. Um dos destaques é o projeto de resolução que estabelece novas regras para financiamentos externos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Sara Reis. Bom dia, Sara. Olá, Tiago. Bom dia e bom dia também a você que nos assiste. Pois é, se o BNDES quiser emprestar dinheiro a governos de outros países, vai precisar de autorização do Senado. Hoje, apenas as operações que envolvem recursos do orçamento da União dependem do aval dos senadores. A autora do projeto, senadora Ana Amélia, diz que o banco tem realizado operações de financiamento direto a países como Cuba, Angola e Venezuela, sem qualquer controle do legislativo. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos é o senador Romero Jucá, que também é favorável à proposta. Segundo ele, entre 2007 e 2013 foram liberados 7,8 bilhões de dólares para empréstimos desse tipo. Por ser um projeto de resolução do Senado, a proposta só precisa da aprovação dos senadores para começar a valer. Aí são 2 etapas. Primeiro, a votação na Comissão de Assuntos Econômicos e depois no plenário da Casa. Tiago. Obrigado, Sara, pelas suas informações.
A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos deve ser dirigida pelo vice-presidente, o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Lira deve presidir o colegiado na ausência do senador Delcídio do Amaral, preso preventivamente na semana passada pela Operação Lava Jato. À tarde, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor realiza audiência pública sobre o projeto que proíbe a cobrança adicional nas ligações de telefonia móvel em redes de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. A reunião está marcada para as 14h30. No mesmo horário, a CPI do HSBC se reúne para analisar requerimento de Davi Alcolumbre. O senador pede que o relatório final da comissão seja apresentado de imediato. Já às 15h, a CPI do futebol se reúne para votar requerimentos, entre eles o que quebra os sigilos bancário e fiscal do Comitê Organizador Brasileiro da Copa do Mundo FIFA 2014. O relator da medida provisória que aumenta impostos decidiu amenizar os impactos da MP sobre 2 setores: a indústria de tecnologia da informação e a produção de bebidas quentes. A cobrança fica para depois do Natal e não vai ser mais de uma só vez. A medida provisória muda a cobrança de tributos para 3 áreas. O imposto sobre produtos industrializados vai ficar mais caro para as bebidas quentes. É o caso do vinho, vermute, cidra, cachaça, uísque, rum, vodka e licor. Em vez de um valor fixo, o IPI será cobrado sobre o preço final do produto. Com a medida provisória, as bebidas quentes entram no regime geral do imposto sobre produtos industrializados, que é a cobrança de imposto com alíquota, que é um percentual sobre a base de cálculo sobre o preço do produto. Num vinho nacional que custa R$ 30, por exemplo, o IPI era limitado a 73 centavos por litro. Com a MP, seriam cobrados R$ 3. A indústria de bebidas reclamou do impacto negativo na produção, no emprego e no preço final. O relator prometeu um regime especial para a cachaça e o vinho produzidos no Brasil. Temos vários estados onde essa é uma atividade econômica de peso. Estamos fazendo um equacionamento para se chegar a uma posição de equilíbrio. A MP também mexe no programa de inclusão digital, que reduziu a 0 a cobrança da COFINS e do PIS/PASEP para equipamentos de informática. O programa teria validade até 2018. O governo quis acabar com o benefício imediatamente, mas o relator resolveu que isso será feito aos poucos a partir de janeiro. Um processo decrescente de aplicação do PIS e da COFINS, e em 2019 a lei voltaria a viger plenamente a partir de janeiro de 2019. A medida provisória altera ainda a cobrança do imposto de renda sobre o chamado direito de autor. A regra vale para quem ganha dinheiro com a voz ou a imagem. Segundo o governo, alguns profissionais criam empresas para pagar menos imposto, que nesse caso fica limitado a 8% dos ganhos. A MP prevê uma tributação sobre toda a renda. O objetivo da medida provisória é muito claro. É mexer em setores pontuais com o objetivo de aumentar a arrecadação em face da necessidade do ajuste fiscal. A votação do relatório sobre a medida provisória 690 está marcada para esta terça-feira à tarde na comissão que analisa o texto. Depois, a MP segue para os plenários da Câmara e, se for aprovada, vem para o Senado. A Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens será instalada hoje às 15h30 da tarde. O objetivo do colegiado é avaliar a legislação sobre segurança e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. O relator será o senador Ricardo Ferraço. O prazo para apresentação de relatório é de 120 dias. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Obrigado pela sua audiência e continue assistindo a nossa programação.